Bom dia, meu irmão e minha irmã. Feliz Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça do ressuscitado esteja no seu coração, esteja na sua vida nessa segunda-feira de Páscoa. Nós entramos na oitava pascal, nas alegrias pascais. As nossas igrejas esplendorosas, as nossas igrejas cheias de flores, as nossas igrejas cantando glória, com o círio pascal aceso, representando que o nosso Deus ressuscitou. Então eu desejo que a luz da ressurreição de Jesus, que ilumina as trevas, que a luz da ressurreição de Jesus ilumine o seu coração, que a luz do Senhor ressuscitado ilumine a sua família, que a luz do Senhor ressuscitado ilumine os seus caminhos, ilumine as suas decisões. Nós cristãos não cremos num Deus que está morto. O nosso Deus fez a sua Páscoa, passou pela morte, mas a morte não teve a palavra final. A morte foi vencida e Cristo está vivo e presente na sua igreja. Então celebre com grande alegria, meu irmão e minha irmã, a festividade da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Passávamos ali pela sua entrega, pela sua paixão, instituição da Eucaristia, instituição do sacerdócio, a entrega total de Cristo na cruz na Sexta-feira Santa, e à noite, na Vigília Pascal, celebrávamos já o Cristo ressuscitado, o Cordeiro imolado. Como diz aquela canção, o Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia. Ele é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu. E Ele vem nos trazer sempre a certeza da vitória, que mesmo diante das nossas cruzes, diante das nossas mortes, a morte nunca tem a palavra final. Sempre a vida vai triunfar. E nessa segunda-feira é dedicado também ao Espírito Santo, porque as Escrituras nos dizem que é o Espírito Santo que ressuscita Jesus, não é? Nós aí, na área de Cristologia e na área de Bíblia, a gente vai, quando vai estudando, quando vai entrando nessa questão teológica, os escritos mais antigos dizem: o Senhor ressuscitou, o Espírito Santo ressuscitou o Senhor, o Pai ressuscitou o Senhor. Então nós queremos pedir ao Espírito Santo, a Trindade Santa, que possa habitar no nosso coração e possa dar ao nosso coração a graça de bem vivenciarmos a Páscoa, a graça de bem vivenciarmos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, reze junto comigo. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, como devo dizê-lo, o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer para procurar a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Divino Consolador, varrei de nós os sinais de morte e acendei o fogo purificador das chagas ressuscitadas de Jesus. Conduzi-nos com vossa luz, fortalecei-nos com vossa graça e tornai-nos testemunhas da vossa paz, amor e justiça na nossa família e no mundo. Paulo vai nos dizer: aspirai às coisas do alto, por isso queremos aspirar às coisas do alto. A vossa vida está escondida em Cristo ressuscitado. Vós morrestes, e a vossa vida está escondida em Jesus. Divino Consolador, varrei de nós os sinais de morte e acendei no nosso coração a chama da ressurreição. Amém. E o nosso tema de hoje, nessa segunda-feira de Páscoa, é: Ele ressuscitou por nós. Se Cristo está ressuscitado, Ele ressuscitou por amor a cada um de nós. Nós passávamos aí 40 dias da quaresma. Quais foram os teus propósitos durante essa quaresma? Lembra que lá no início da quaresma, tanto aqui no programa, como lá naquela missa de quarta-feira de cinzas, eu dizia: vamos fazer os nossos propósitos para a quaresma. Os nossos propósitos de morrer para uma vida antiga, para uma vida velha e ressuscitar para uma vida nova. Foram 40 dias de exercícios quaresmais, de oração, participação na missa. Espero que você tenha confessado, de confissão também. Enfim,
Foram 40 dias que nós podemos dizer 40 dias de purificação que nós fomos fazendo. Muitos foram se exercitando em vários exercícios que a Quaresma nos coloca, as participações na celebração da missa. Na minha paróquia, toda sexta-feira de manhã, às 6 horas da manhã, a gente fez as celebrações das missas penitenciais, a Via Sacra, aqueles que rezaram, que meditaram a Via Sacra. Tivemos aí a campanha da fraternidade, porque a Quaresma não é só uma conversão pessoal, individual, mas é uma conversão também comunitária, que nos dizia para olharmos para a necessidade daqueles que não têm casa, que não têm moradia, dizendo que o Verbo se fez moradia, mas existem muitos irmãos que ainda não têm aonde morar. A campanha da fraternidade nos convidava para isso. Teve a coleta da campanha da fraternidade, que foi feita no Domingo de Ramos. Espero que você tenha colaborado também, pois foram todas práticas penitenciais que nós fomos fazendo durante esse período da Quaresma. A gente foi se exercitando, não é? Na oração, no jejum, na esmola, na caridade, no perdão. Nós fomos todos nos exercitando. Para quê? Para que na Páscoa a gente pudesse ressuscitar junto com Cristo. Passou as coisas antigas, vai dizer São Paulo. E tem aquele bonito canto que é inspirado em São Paulo: banhados em Cristo somos uma nova criatura. Justamente, nós, no período da Quaresma, éramos chamados a deixar de lado tudo aquilo que manchava a nossa veste batismal, tudo aquilo que nos distanciava do Espírito Santo, para abraçarmos uma vida nova, essa vida nova que vem através de Jesus ressuscitado. E quando nós entramos então na vigília pascal, as nossas igrejas todas escuras, só o círio pascal, e eu fazia questão de dizer isso na minha paróquia, tudo escuro, é só o círio pascal no início da celebração que tem que iluminar, representando justamente isso, o Cristo que vai entrando nas nossas vidas e que vai iluminando as escuridões do nosso coração, que vai entrando no nosso mundo e vai iluminando a escuridão do nosso mundo, que vai se resplandecendo com a sua luz. E era justamente isso então que nós íamos celebrando, a luz do ressuscitado, que vai dissipando as trevas, a luz do ressuscitado, que vai dissipando a escuridão do nosso coração. Não há uma maior premissa, não há um maior argumento, um maior fato na história da humanidade do que a ressurreição do Senhor. E a ressurreição de Cristo muda todo o percurso da história do mundo, muda todo homem, muda toda mulher. É a vitória de Cristo sobre tudo aquilo que nos aprisionava, sobre tudo aquilo que nos escravizava. E nós hoje somos livres graças àquele que nos salvou. E aí nós vemos essa imagem linda do Cristo junto com Maria Madalena, que se revela. Maria Madalena é a apóstola, é a primeira que vê Jesus ressuscitado e que sai anunciando que o Senhor havia ressuscitado. Essa é a grande notícia para toda a humanidade. Deus não somente se encarnou, não somente viveu no nosso meio, não somente assumiu a nossa natureza, Deus não somente entregou toda a sua vida, mas Deus também ressuscitou. Ressuscitou. Por isso Jesus, ao aparecer a Maria Madalena, por isso Jesus, ao aparecer para os seus discípulos, vai dizer: toquem, pode tocar, toca nas minhas chagas, põe as suas mãos. Vejam, eu sou uma pessoa, eu não sou um fantasma, eu não sou um espírito. Hoje em dia existem muitas espiritualidades por aí que vão negando a nossa humanidade. Jesus ressuscitado não nega a sua humanidade, muito pelo contrário, ele ressuscita, é uma nova humanidade, é o corpo ressuscitado, mas é o corpo de Cristo que está aí ressuscitado e vivo no nosso meio. Por isso ele vai dizer para os discípulos: pode tocar, toca nas minhas chagas, toca em mim, porque em Jesus ressuscitado existe uma nova humanidade. Nós queremos ressuscitar junto com Cristo porque nós queremos ser uma nova humanidade. Chega de ser essa humanidade movida no ódio, movido pela violência, movido pela calúnia, movido na crítica, movido pelo pecado. Chega de ser isso.
Isso só nos aprisiona, isso só nos escraviza. Queremos ser uma humanidade nova. Por isso nós queremos também ressuscitar junto com Cristo, porque a ressurreição de Cristo muda todo o percurso da história. A humanidade que estava sozinha, a humanidade que tinha medo da morte, não é? Para tudo se tem remédio, ainda hoje se diz menos para a morte, e a humanidade que ainda hoje teme, a humanidade que ainda hoje se paralisa diante da morte, Cristo ressuscitado vem dizer para nós: a morte não é o fim. Por isso Paulo apóstolo vai dizer: ó morte, onde está a tua vitória? Na ressurreição de Jesus, a morte é derrotada. A morte não tem mais a palavra final. Por isso, até mesmo quando nós celebramos a encomendação de um corpo, quando nós celebramos as exéquias, uma pessoa que faleceu, nunca o ênfase é na morte. Nós cristãos jamais celebramos a morte, nunca celebramos a morte. Mesmo na Sexta-feira Santa, fazendo a celebração da paixão do Senhor, não celebramos nunca a morte. Por quê? Porque nós temos um Deus que é vivo. E mesmo numa celebração de sétimo dia, numa celebração de corpo presente, numa exéquia, numa encomendação, nós não estamos celebrando a morte. Nós já estamos celebrando a vida. Nós já estamos celebrando a ressurreição daquela pessoa, porque ela acreditou em Cristo. E quando eu e você acreditamos em Cristo, nós já devemos viver como ressuscitados. E a morte para nós já não é uma coisa macabra. Já não é uma coisa feia. A morte é algo que vai me conectar com Cristo. E lá no outro mundo, junto com Cristo, eu já vou poder viver como ressuscitado. Mas não espere chegar o final da vida para viver como ressuscitado. Abrace os valores do ressuscitado já, meu irmão, na sua vida. Abrace os valores do ressuscitado no seu coração. Deixe os valores, ou melhor, os antes-valores da morte de lado. E abrace os valores que trouxe o crucificado e ressuscitado, os valores de Jesus vivo e presente na sua igreja. Então, que você possa bem viver a oitava Pascal. É Páscoa ainda, viu? De hoje, ou melhor, desde a Vigília Pascal, desde quando nós estávamos na Vigília Pascal até domingo, esse domingo que vem, que vai ser o domingo da misericórdia, ainda é Páscoa. Desejo feliz Páscoa, mas não a Páscoa do coelhinho, não a Páscoa só do chocolate, não. Deseja feliz Páscoa, mas a verdadeira Páscoa, a passagem, a passagem de nosso Senhor Jesus Cristo, que passou da morte para a vida. Nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos. Antes vem um recado para você. Atenção! Comunicado importante. Os seus olhos coçam, ardem demais, escorrem lágrimas. Você está com dificuldade de enxergar? Você precisa do Vision X. Eu tinha dado derrame na minha vista, procurei um médico e ele falou que essa vista minha praticamente estava perdida. Enxergava muito pouco. E aí eu vi a propaganda desse cara aqui e comecei a tomar. Com 15 dias eu comecei a sentir a melhora na minha vista. Hoje eu estou enxergando bem, estou dirigindo à noite sem problema. E quando a coisa é muito boa, a gente tem que passar para as outras pessoas. O Vision X é 100% natural e é para você que sente coceira e ardência nos olhos e está com dificuldade para enxergar. Basta apenas uma cápsula por dia para sentir a melhora rápida. O olho saía água, né? Vi na televisão e daí eu peguei e falei pro meu marido, compra que eu vou tomar isso daí, que eu vou sarar. Daí eu comecei a tomar o Vision X, aí daí uns 15 dias já recebi o resultado. Aí agora já não uso mais óculos nem nada, graças ao Vision X eu tô bem, graças a Deus, enxergo bem, graças a Deus, pode tomar que é bom. Atenção! Você sente coceira e ardência nos olhos? Eles lacrimejam muito? Está com dificuldade para enxergar? Então, ligue agora! Tinha dificuldade de ler a Bíblia, ler qualquer coisa que eu pegava para ler. Era muito embaçada e lavejava, ficava ardente. E agora, depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante, tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e estou com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante, tá uma beleza agora.
Ligando agora, você garante kit em dobro. É isso mesmo, kit em dobro. E os 50 primeiros a ligar ainda ganham um presente exclusivo. É hora de cuidar da sua saúde. Ligue agora, 0800 777 0190. É hora de Vision X, o X da sua visão. Nesta segunda-feira, no programa Vida em Foco, você vai acompanhar o último episódio da série Caminhos de Evangelização, Minas Gerais. E dessa vez você vai amar estar comigo em São João del Rei e Caeté. Então eu te espero às 3h30 da tarde. Apoiadores culturais. Atenção para uma informação importante sobre saúde. O diabetes é uma das doenças que mais preocupam especialistas no Brasil, afetando milhões de pessoas e muitas vezes sem apresentar nenhum sintoma. Pensando nisso, cresce o interesse por soluções coativos naturais que auxiliem no controle da glicemia. Uma dessas alternativas é o Glicotrate, um composto orgânico desenvolvido para ajudar no controle do açúcar no sangue, no bom funcionamento do pâncreas e no bem-estar diário. Condição especial liberada. Quem ligar agora pode garantir Glicotrate com 50% de desconto. Os primeiros pedidos levam de presente uma cinta moderadora que em um mês reduz até 8 centímetros de gordura abdominal. Curitiba, região metropolitana, recebe ainda hoje. 0800 555 5123. 0800 555 5123. 0800 555 5123. Comer é um dos maiores prazeres da vida. É nesses momentos sentados à mesa, no café da manhã, almoço com a família ou num jantar especial que a gente vive algum dos melhores momentos. Agora me diz, você já deixou de aproveitar isso por dor, sensibilidade ou desconforto na boca? Se a sua boca arde, queima, gengiva sangra, aftas, feridas, aquela sensibilidade que tira até a alegria de se alimentar, você precisa conhecer a linha Tridal. Ela combate bactérias, fungos e vírus, ajuda a aliviar inflamações e restaura a saúde da sua boca. Um tratamento odontológico dentro de casa, aliás, dentro da bolsa. Ligando agora, você recebe em casa com um presente mais que especial. O Diário Espiritual 2026, autografado e com uma dedicatória única para você, do Padre Reginaldo Manzotti. 0800 590 0435. Não é sorteio, é presente. Ligue e garanta o seu porque é limitado. 0800 590 0435. Você não está ouvindo bem? Pede para as pessoas repetirem o que disseram. Aumenta muito o volume da TV para conseguir ouvir? Tem zumbido no ouvido? Esses podem ser sinais de perda auditiva. Não ignore esses sinais. Cuidar da audição é cuidar da sua qualidade de vida. Na Telesom, você pode fazer seu exame e teste auditivo sem compromisso, com atendimento especializado. E tem mais, os melhores preços da cidade. Parcelamento em até 12 vezes sem juros. Venha para a Telesom Curitiba e volte a ouvir bem. Agende agora seu teste auditivo. Telesom Curitiba, Avenida Marechal Floriano Peixoto, 155, Centro. Telefone 41 3322 9797. WhatsApp 41 99821 9110. Que a paz esteja em seu lar. Uma noite de sono tranquila é essencial para a sua saúde. A Planeta Mag tem 15 anos cuidando do sono das famílias. Aqui, ninguém fica sem dormir bem por causa de orçamento. Facilitamos na parcelinha, com condições que respeitam você e o seu bolso. Receba nossa visita em casa, sem compromisso. Ligue agora, 3195-3195. Planeta Mag, cuidando do seu sono e da sua paz. Apoiadores culturais. Noite de Louvor, o maior grupo nacional de oração. Toda segunda, a partir das 7 da noite, ao vivo, na TV Evangelizar. E vamos na palavra de Deus meditar a respeito da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. No final de todos os evangelhos, nós encontramos os testemunhos da ressurreição de Jesus. Nós escutávamos este evangelho na Vigília Pascal. Mateus 28,
Mateus, capítulo 28, versículo de 9 a 10. Mateus 28, de 9 a 10. Pegue a sua Bíblia aí, finalzinho do Evangelho de Mateus, e nós vamos ver aí o testemunho da ressurreição, segundo esse evangelista. Antes vem um recado para você. Oi, gente, aqui é Josi do Vision X. Conta pra mim, como que está a sua visão? Seca, fraca, apagada? Você precisa do poderoso Vision X. Mas agora, graças a Deus, depois que eu passei a usar esse Vision X, está bem menor. Estou enxergando bem. E você que tem também a vista ruim, pode tomar esse Vision X, pode confiar, porque é muito bom. Catarata, glaucoma, miopia, Vision X é 100% natural. Basta uma cápsula por dia para você sentir a melhora rápida nessa coceira, ardência. Vision X é para você. Ontem minhas vistas estavam ruins, queimava, saía água e tinha catarata. Aí eu comecei a tomar o Vision X. Aí minhas vistas melhorou. Aí não coçou mais e nem saiu água. Eu recomendo às pessoas que querem melhorar as vistas, tomar o Vision X, porque foi bom para mim e eu quero que seja bom para vocês. Tá esperando o quê? Ligue agora pro telefone que está na sua tela, mas tem que ser esse aqui, ó, do X bem grandão, o poderoso Vision X. E lavejava, ficava ardente. E agora, depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante, tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e tô com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante, tá uma beleza agora. Ligando agora, você ganha kit em dobro, isso mesmo, kit em dobro. E as 50 primeiras ligações ainda vão ganhar um presente exclusivo. Ligue agora para o telefone que está na sua tela e garanta o poderoso Vision X, o Vision X da TV, porque Vision X é o X da sua visão. Nós estamos em Mateus 28, no contexto em que as santas mulheres vão ao sepulcro de Jesus para ungir o corpo de Jesus. Lembra o que aconteceu? Jesus morreu nas vésperas da Páscoa. Então, elas não puderam fazer todo o rito funerário que precisava fazer para o corpo de Jesus. Então, como Jesus morreu ali na sexta-feira à tarde e a Páscoa dos judeus já começaria no sábado ao entardecer, na sexta-feira ao entardecer, melhor dizendo, a Páscoa no entardecer do sábado é para nós cristãos. Para os judeus ela começa no entardecer de sexta-feira. O que aconteceu? Como Jesus morreu ali por volta das 3 horas da tarde, então quando Jesus é retirado, não é, da cruz, eles fazem ali um rito muito rápido, porque não podiam, deveriam enterrar Jesus, colocar o corpo de Jesus o quanto antes no sepulcro, porque já entraria as festas pascais. Então as mulheres não tiveram tempo de preparar adequadamente o corpo, como mandava a tradição judaica naquele tempo. O que aconteceu então? Elas esperaram passar a festividade da Páscoa, que começava, como eu dizia para você, no pôr do sol de sexta-feira e terminaria no pôr do sol, terminaria no amanhecer do domingo. Elas esperam isso e já no alvorecer do domingo, elas vão então até o sepulcro e vai nos dizer o evangelista para ungir o corpo do Senhor. Então elas vão lá para preparar o cadáver de Jesus. Quando elas chegam lá, elas se assustam. A pedra não está mais lá. Mas que história é essa? Não é? A pedra não estava mais lá. E elas verem anjos. Anjos que estão lá. E quando elas verem esses anjos, elas ficam com medo, elas ficam aterrorizadas, vai nos dizer o Evangelho de Mateus. Mas esse anjo vai dizer, olha, não tenho medo não. Eu sei que vocês estão procurando Jesus ressuscitado. E o Jesus crucificado, o anjo vai dizer. E o anjo vai dizer, olha, ele não está aqui não, ele ressuscitou. E as mulheres, mesmo assim, ficam perturbadas, porque imagina, você vê todo o sofrimento, paixão de Jesus, de repente você chega no túmulo, o túmulo está vazio, de repente aparece um anjo, e aí continua o evangelista, no 28, 9 ao 10. Nesse momento, Jesus apresentou-se diante das mulheres, Jesus ressuscitado, e disse, salve, ou shalom. Aproximaram-se elas e prostraram diante dele,
beijaram os seus pés. Disse Jesus: não tenhais medo. E de dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, pois lá eles me verão. A primeira saudação do ressuscitado, que o ressuscitado traz para as mulheres, e depois, segundo o evangelista João também, para os seus discípulos, a primeira saudação do ressuscitado é Shalom, paz. A paz esteja convosco. A primeira saudação é o primeiro valor que nós olhamos que traz o Senhor ressuscitado. Por isso, eu dizia no bloco anterior que nós precisamos fazer o quê? Deixar de lado os antivalores da morte, que não nos leva a nada, que só nos leva o caminho da morte mesmo, e abraçar os valores do ressuscitado. Um dos grandes valores que o ressuscitado traz é o valor da paz. Nós, como igreja, como católicos, como cristãos no mundo inteiro hoje celebram a Páscoa. Nós, como cristãos, como católicos, celebrando a Páscoa, celebramos uma Páscoa de paz. Vamos levar a paz do ressuscitado. E como que eu levo a paz do ressuscitado até os demais? Eu levo a paz do ressuscitado com os meus gestos, com as minhas atitudes, com as minhas palavras. Não é só chegar com aquele discursinho, a paz do Senhor. Isso não transmite paz a ninguém. O que transmite paz é as tuas atitudes. É a tua maneira de ser no trabalho, em casa, na comunidade, na rua, no ônibus, no trânsito. O nosso mundo tem sede de paz, e essa paz é a paz verdadeira, não a Pax Romana, que era a paz da opressão, a paz dos tiranos. Essa não é a paz do Cristo. A paz do Cristo é a paz verdadeira, e essa paz do Cristo, que é a paz verdadeira, somente nós cristãos podemos transmitir a este mundo que tanto necessita dessa paz. Por isso, um dos primeiros discursos do Papa Leão XIV é: vamos nos desarmar e vamos procurar viver uma cultura, cultivar uma cultura da paz. E o Papa dizia: vamos nos desarmar realmente das armas, das coisas bélicas. Nada de cristão andar por aí defendendo armas, porte de arma, de jeito nenhum, o Papa dizia. Mas o Papa também dizia: vamos nos desarmar também verbalmente das armas das nossas palavras. Uma das coisas que o Papa nos convidava durante esta quaresma era justamente isso: fazer o jejum de palavras agressivas contra os outros, porque isso não promove a paz. Que a gente possa ser então promotores da paz. Essa é a primeira atitude, o primeiro valor que vai nos dizer o evangelista. Jesus apresentou-se diante das mulheres e disse: salve, shalom, não tenhais medo. A presença do ressuscitado, dois valores que nós vemos hoje nesses dois versículos, dois valores que nos traz o ressuscitado. O primeiro valor, o valor da paz, shalom. Segundo valor, o valor de não termos medo. Não tenham medo de estarmos tranquilos, porque justamente a paz produz isso, produz a tranquilidade. Que nós então possamos abraçar isso nesta semana, nessa oitava da Páscoa, em que em todas as nossas igrejas nós vamos escutar justamente isso a respeito da ressurreição de Jesus. E como o nosso tema diz no dia de hoje, Ele ressuscitou por nós. Foi por mim e por você que Ele ressuscitou. E ressuscitou para trazer o dom da paz. Os discípulos lá estavam temerosos, com medo. Os discípulos cheios de medo e temerosos porque viram que o Senhor foi morto. E provavelmente estavam pensando: bom, se os judeus fizeram isso com Jesus, imagina com nós que somos seus discípulos, vai ser muito pior. Estavam lá temerosos, medrosos, amedrontados. A presença do ressuscitado dissipa esse medo. Acabou, não tem mais medo de nada, porque Jesus está vivo. Muitas vezes nós estamos quase igual aos discípulos de Jesus, mas não como os discípulos do domingo da ressurreição. Muitas vezes estamos como os discípulos de Sexta-feira Santa, temerosos, com medo, não sabemos que decisão vamos tomar, medo disso, medo daquilo, pois o ressuscitado vem até nós e diz: não tenha medo, aquieta teu coração, receba a paz
que vem da ressurreição, receba a luz que vem da ressurreição. Então sejamos promotores, meu querido e minha querida, desses valores que nos são transmitidos pelo Senhor ressuscitado. A ressurreição de Jesus revela que o amor vence a morte e que sempre há um novo começo. Quando nós meditamos a respeito da ressurreição de Jesus, é isso. Sempre existe um novo começo. A morte não triunfa. O mal, por mais que ele faça mais alarde, mais barulho, mas o mal não triunfa. E quem é malvado também não triunfa. Logo cai, e o mal que ele fez cai junto com ele. O que triunfa é o bem. O que triunfa é a vida. E se nós somos promotores do bem, vamos triunfar junto com o bem que a gente fazer. Se nós somos promotores da vida, vamos triunfar junto com a vida que nós promovemos. Essa verdade fortalece a nossa fé, renova a esperança e inspira coragem para seguir adiante. Mesmo diante das nossas mortes cotidianas, mesmo diante dos nossos medos, olhemos para o ressuscitado. Para o ressuscitado que traz a paz ao nosso coração, que traz a paz à nossa vida. Para o ressuscitado que nos dá coragem para seguirmos a nossa vida. O ressuscitado que traz coragem para seguirmos nos nossos sonhos e nos nossos projetos. Aí está, meu irmão, ele ressuscitou por nós para nos dar uma vida nova. Por isso, abrace essa vida nova que foi trazida por Jesus para você e para mim. Vamos concluindo o nosso programa e vamos rezando a Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado, rolai as pedras do meu caminho. Ó Deus de grande misericórdia e bondade infinita, pelas vossas santas chagas gloriosas de seu Filho, venho suplicar que faça rolar essa pedra que tanto atrapalha minha vida espiritual, temporal e que me afasta de Ti. A pedra do medo, da incerteza, da violência, da guerra. Jesus ressuscitado pelas vossas santas chagas gloriosas, eu clamo a vossa misericórdia e a força da ressurreição. Rolai as pedras do caminho. Senhor Jesus Cristo, que tendo ressuscitado dos mortos, nos abriu as portas da eternidade, afugentai as trevas, a discórdia, a desavença, e rolai as pedras do meu caminho, da minha família e do meu ambiente de trabalho. Senhor Jesus, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curastes a incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Jesus ressuscitado na força da tua ressurreição, eu clamo a vossa misericórdia sobre esta causa. Jesus ressuscitado, rolai as pedras do caminho. Jesus ressuscitado, nas vossas santas chagas gloriosas de infinita misericórdia, eu clamo o vosso poder. E eu invoco a bênção do ressuscitado sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as suas intenções. Que Jesus ressuscitado, o Cordeiro imolado, te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo.